Olá! Sejam muito bem-vindos ao canal da Lunati Castro. Eu sou a Mayara Borghetti, idealizadora desse canal, idealizadora de todos os conteúdos da Lunati Castro, tanto aqui no YouTube quanto nas outras mídias, Instagram, TikTok, tem muitas outras, eu não posso falar o nome aqui porque o YouTube nem deixa tanto, né? Mas me conheçam também desses outros canais, lá a gente produz outros conteúdos, horóscopos diários. Vocês conhecem os meus serviços, é sempre um prazer imenso, imenso. Essa daqui é uma leitura de previsão para o mês de julho. Vamos tentar entender como esse mês se apresenta pra gente, o que acontece nesse ciclo, como ele traz movimentações, até pra gente poder se guiar de uma maneira que seja mais assertiva com todas as novidades, né? Como esse vídeo atrasou um pouquinho, eu não tô fazendo ele dentro da alunação. Normalmente os vídeos mensais são totalmente dentro de uma alunação. Nesse mês não, vai ser exatamente dentro do mês de junho, combinado? Vamos ver como é que ele se apresenta? Vamos lá, boa sorte para nós. Antes de eu trazer o tarô, na verdade eu já ia começar por ele, mas não. Antes de eu trazer o tarô, eu vou começar aqui pelo oráculo. Vamos ver aqui como é que o oráculo traz pra gente. Como é que ele se posiciona aqui pra gente. Antes de mais nada, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe, comente, se fizer sentido pra você, se você sentir esse chamado. É sempre um prazer imenso poder compartilhar, tá? Tudo isso com vocês. Interessante, gente. Trouxe aqui 3 cartas dos oráculos, do oráculo dos orixás, pra gente começar a entender o tom desse mês. E aí eu tenho aqui, a linha de Umbanda, né, que é justamente a linha de Ogum, que é aquela que nos livra das demandas. Eu tenho aqui os ciganos, que traz a ideia do sucesso financeiro e amoroso, e o fogo, que é a força de materialização, o impulso, a criatividade, a parcialidade. Bom, aqui ele começa dizendo de maneira muito clara, tá? Existe nesse mês uma força de purificação, de transformação e criativa, uma força criativa para limpar os nossos caminhos em relação à vida financeira e amorosa. É basicamente isso. Ele começa dizendo isso. O mês de junho, né? A gente vê todo esse fogo aqui. Fogueira de São João, correio elegante, sabe? É totalmente um mês interessante para nos libertar de situações que estavam ali atrapalhando o nosso sucesso financeiro e amoroso. Vamos ver como isso se dá. Vamos aqui ver. Muito bom, muito bom. Mês de julho começa com nada mais, nada menos do que a Carta da Justiça, um Cavaleiro de Copas. O mês de junho, ele vem com oportunidades afetivas, que nutrem as dinâmicas afetivas, Cavaleiro de Copas, com mensagens muito amorosas, muito verdadeiras, muito honestas, Carta da Justiça. Então esse é um ciclo onde a gente recebe um equilíbrio na balança cósmica. É como se a gente tivesse a oportunidade de realmente acessar um novo caminho mais amoroso, mais fértil, mais criativo, mais conectado com o que é realmente importante para cada um de nós. E tudo isso a partir de um cenário de justiça quase que divina, a Carta da Justiça aqui, né? E exatamente por ser a Carta da Justiça que tem uma realidade
nisso. Não é uma boa nova fantasiosa, não. É uma força real, uma força de manifestação, é aquilo mesmo. A carta da justiça com o Cavaleiro de Copas aqui, inclusive, me traz a oportunidade de convites, oportunidades profissionais, sabe? Pedidos de namoro, situações que chegam até nós, que nos impulsiona para que a gente possa viver um equilíbrio na balança cósmica. E aí, no oráculo, né? O oráculo ele trouxe muito forte essa limpeza das demandas que estavam no nosso caminho, tanto financeiro quanto amoroso. Esse, por um exemplo, é um ótimo período para contratos que envolvam questões econômicas, então uma sociedade, um novo trabalho que realmente vibre o seu coração, né? Tem novidade aqui, tem uma oportunidade aqui e é uma oportunidade justa, tá? Isso é bem interessante, gente, porque no final de maio a gente teve a saída de Saturno do signo de Peixes, o ingresso dele no signo de Áries. E nesse mês a gente tem o ingresso do Júpiter, que sai de Gêmeos e ingressa em Câncer. Então, o Saturno, que é um planeta mais desafiador, ele vem para um lugar de exílio, um lugar bem difícil para ele, é um lugar de queda, que é um lugar bem difícil para ele. E o Júpiter, que é um planeta benéfico, vai para um lugar de exaltação. Então esse é um mês onde esse Júpiter exaltado em Câncer traz boas novas para os justos, né? É uma boa nova que realmente é para nós, sabe? Para quem chegar, realmente tem que chegar. Quando eu olho para as dinâmicas materiais, então aqui a vida profissional, material, dinheiro, né? Eu tenho a carta do Imperador com o Ás de Espadas. E aí o Imperador ele vai dizer, olha, não tem aqui tão já algo que seja avassalador, que mude as estruturas de maneira tão gritante. Não, a estrutura tá dada e o que se começa a ter nessa área é uma noção maior do poder pessoal de cada um. Por quê? Porque eu recebi alguma coisa, uma mensagem, um convite, uma oportunidade, um contrato que abriu caminhos, que abriu possibilidades, que desenvolveu processos e projetos para que eu tivesse noção da autoridade que eu sou. Ás de Espadas. Esse é um ótimo ciclo para pensar em estratégias, pensar em conversas, negociações. O Ás de Espadas é uma ideia, né? É uma fala que direciona esse império. Então, se a gente está pensando em dinheiro, aqui ele está me dizendo, olha, nesse ciclo em si, a gente não está falando ainda de um grande ganho financeiro. A gente tá falando de estabilidade. Mas, ao mesmo tempo, junho vem com a oportunidade, com oportunidades, né? Com notícias, com contratos que abrem espaço para que a gente se arrisque um pouquinho mais, para que a gente assuma uma certa estratégia que nos direcione, que nos movimente, que olhe para onde a gente pode fazer esse crescimento, tá? Mas é um ciclo estável. Pensando em dinheiro, não tem queda financeira aqui nesse mês. Mas também não tem grandes saltos. Pensando em trabalho, também não é um mês de muitas instabilidades profissionais. Ao contrário, é um mês muito bom para networking, sabe? Para vender seu peixe, para dizer o que você faz e o que só você faz, o que é da sua personalidade, sabe? Aquilo que você sabe que você é bom e que você pode comunicar para o mundo. Amei, mas assim, ó, por melhor que a gente esteja falando, Cavaleiro de Copas, Ás de Espadas, eu tenho Justiça e Imperador logo de começo. Então ele também está me contando uma outra coisa que é, por melhor que seja essa novidade, por mais empolgante que essa novidade traz, mas ela é estável e ela é racional. Então ela não é fantasiosa, né? Não é uma coisa de apostar no tigrinho. Não é isso. É racional, é claro. Aqui é estratégia, eu vou conseguir chegar lá. E aí eu deixo aqui uma reflexão importante para você. Como você se relaciona com o mundo dos adultos? E o que eu tô chamando de mundo dos adultos? Esse mundo que as coisas não são intensas, viscerais, apaixonantes. Não, elas são positivas, elas até empolgam, mas a gente precisa usar discernimento. Se você não sabe se relacionar com essa etapa da sua vida, vai ser sempre muito difícil para você ver boas oportunidades quando ele chegar de maneira leve, sensata. Você vai ver sempre as boas oportunidades como se elas fossem grandiosas ou filmes da Disney. E isso é um ótimo sinal de que tem alguma coisa aí que ainda não amadureceu. Olha que interessante. Quando a gente olha emocionalmente, eu tô aqui trazendo só boas notícias, né? Só boas notícias.
Emocionalmente, tem essa sensação, ó, de freio de mão puxado. Carta da temperança com uma rainha de paus. A carta da temperança é essa carta que traz rotina, que traz dia a dia, que traz tempo. A temperança é uma carta que fala muito sobre a ordenação do tempo. Eu vou mediando, temperando, equilibrando a partir do dia a dia, sem grandes tensões. Agora, diferente disso, a rainha de paus é calor, energia, potência, vitalidade, empolgação. Não foi o que eu disse pra vocês aqui quando a gente tava falando do fogo no oráculo? Impulso, criatividade, praticidade, ousadia. Então, emocionalmente, tem essa coisa de tipo, olha, eu quero muito me empolgar com isso, com essa novidade. Eu quero muito chegar ali, mas eu tô com o freio de mão puxado. Tô indo devagarzinho, não vou me entregar tanto, vou observar mais, vou entender melhor qual é o caminho, vou pensar mesmo antes de eu me jogar de cabeça. Vamos colocar isso em exemplo? Então vamos lá, ó. Se esse cavaleiro de copas, né, a gente pode estar falando aqui, por um exemplo, de alguém que te pede em namoro. Tô saindo com alguém e essa pessoa resolve que tá interessada mesmo em avançar alguma coisa comigo. Aqui ele tá me dizendo que você tende a deixar, a ir mantendo essa pessoa, a ir se entregando aos poucos, mas não pular de cabeça. Isso é ruim? Jamais. A temperança é um anjo. A temperança é uma virtude no mundo antigo, no mundo grego. É lindo, é lindo. Se você conseguir fazer isso, lindo. Se a gente estiver falando por um exemplo de uma nova oportunidade profissional, aqui tem um lugar do tipo, não vou contar muito para as pessoas antes de eu ter certeza. Vou aqui, vou trabalhar, não vou postar, eu vou desenvolver. E a partir do momento que eu vejo que isso se estruturou, imperador com as de espadas, aí eu comemoro. Então essa prudência que tem nesse mês, ele é muito bom. Não é ruim, não é ruim. Ao contrário, é um processo de avanço, é um processo de amadurecimento e é bem positivo. Agora, quando a gente olha mentalmente, gente, aqui que eu tô querendo falar de mental, né? São as nossas trocas, é a nossa saúde psíquica, é a nossa comunicação, é a forma como a gente tá lendo o mundo. Eu tenho aqui a carta da morte com o cavaleiro de ouros. Gosto muito. Eu que sou mariana, que gosto muito da rainha de paus, quando eu vejo a morte matando o cavaleiro de ouros, eu fico feliz. O cavaleiro de ouros é aquele que, de maneira prudente, anda tão devagar que quase não chega. Quase não chega. Ele evita muitas vezes se colocar em risco. E aí, olha que interessante. Eu tô dizendo pra vocês que existe uma tendência no mês de junho que a gente se abra para as oportunidades, mas que a gente é prudente em relação a isso. A gente se abre para as oportunidades, se empolga, aceita, acolhe o que a vida está trazendo de maneira justa, mas deixa o tempo fazer o papel dele também. Deixa as coisas acontecerem no ritmo que elas precisam acontecer emocionalmente. Mas e mentalmente? Mentalmente eu paro, eu finalizo, eu findo, o que faz com que eu evite andar, evite caminhar. Ou então, quando caminho de maneira tão devagar que eu quase saboto o movimento. Então, mentalmente, estratégia, direcionamento, vontade de olhar para o novo, desapego. Esse é um mês muito bom para desapego, abertura para um novo. Então, mentalmente, o que a gente tá nesse mês? Pensando, bom, para onde é que eu posso ir? De que maneira eu posso ir? O que eu tenho que falar? Ao invés de ficar em casa dizendo, putz, nada acontece, né? E emocionalmente? Emocionalmente eu vou lá conversar? Eu acho que não vai dar em nada, ou então pode até dar, mas eu não vou me empolgar muito agora. Agora, se acontecer, entendeu? Lindo, porque aí a gente coloca respiro nas emoções e abertura para a razão. A gente coloca coragem nas emoções, porque as emoções estão aqui nos guiando a partir da observação do ambiente. E uma mente que se desapegou do antigo e está aberta a caminhar para o novo. Adorei. Adorei. Bom, vamos olhar espiritualidade. Temos aqui a carta do eremita com 2 de ouros. Eremita com 2 de ouros. Ó, seguinte, deixa eu te contar uma coisa. Quando a espiritualidade traz o eremita, ela tá dizendo o seguinte: esse não é um ciclo
para ser imaturo. Eu tô falando isso o tempo todo nesse vídeo. A espiritualidade está cobrando, ao longo de junho, maturidade. O eremita é um velho sábio que caminha sozinho. Maturidade, visão, clareza, se guia por você. Por quê? Porque isso vai fazer com que você consiga entender quais são as melhores escolhas a serem feitas, ao invés de ficar com um pé dentro e outro fora, fazendo um grande malabarismo. Se a vida te traz novas oportunidades, o que a espiritualidade está esperando? Que você amadureça sua visão de mundo, use todo o conhecimento que você tem, porque você não nasceu ontem, né? Tudo que você já passou, todas as vezes que a espiritualidade te mostrou o caminho, todas as coisas que você já aprendeu com a sua vida, e tome decisões mais assertivas. Ficar em cima do muro, fazer esse malabarismo, né? Triangular situações. E o que eu tô chamando de triangular situações? É aquele momento que eu não aceito o novo, mas também não solto esse novo, sabe? Eu fico ali com o pé dentro ou fora. Então eu tenho o fora, o dentro e eu. No momento que eu tô nesse triângulo, eu acabo não conseguindo me aproveitar o novo. E o velho já passou, gente. Quando a gente fala de uma dinâmica de tempo tão bem estabelecida numa mesa como tá aqui, é importante que a gente lembre que o tempo ele não existe, só existe o agora. O passado é memória, ou seja, é uma questão consciencial, uma questão da nossa mente. O que a gente chama de passado é memória. E o que a gente chama de futuro é expectativa, é projeção. Então, no fundo, só existe o agora. Eu preciso pegar toda a experiência, todo o amadurecimento que está na minha memória e tomar decisões para poder viver este agora com maturidade. É isso que o mês de junho traz pra gente. Nada mais. Mas eu gostei. Difícil, mas eu gostei. Vamos aqui ver conselhos. Conselho pro mês, a carta da bruxa. A carta da bruxa, ela vai dizer que o mundo ele é muito mais fantástico, ele tem muito mais situações do que a gente consegue mensurar, matematizar e colocar no nosso controle. A bruxa, ela fala justamente sobre esse movimento de diálogo com o universo, de diálogo com a vida, né? Quando ela vem como conselho, ela está dizendo o seguinte: se abra para perceber a tapeçaria cósmica. O que isso quer dizer, gente? É como a vida, quando ela vai jogando os dados e ela tira alguém e coloca alguém, daqui a pouco ela coloca outra pessoa, e aí você percebe que você faz parte de uma coisa muito maior. Esse é o primeiro conselho aqui. É um mês para perceber que você faz parte de algo infinitamente maior. Eu amei. Materialmente, eu tenho aqui a carta da Lua. E a Lua é o astro que reflete o Sol, né? É o astro que mantém o Sol vivo durante a noite. Quando a Lua aparece como conselho, ela vem dizendo o seguinte: olha, você ainda não tem todas as respostas. As coisas ainda não viraram para que você chegue nesse lugar de super topo que você almeja. Entretanto, tem uma luz que continua acontecendo, uma luz que continua sendo espelhada. Então, confia, né? Então, mesmo no escuro da noite, ainda tem uma luz que, por mais instável que seja, continua espelhando esse sol. Essa carta do Imperador com Ás de Espadas é justamente sobre, tô nesse lugar de autoridade, vou fazer melhores escolhas e trabalhar arduamente aqui dentro de mim para continuar confiando na manifestação daquilo que é importante. Amém. Quando a gente olha a nível emocional, vem a carta da Karnal. Eu vou deixar ela assim, para que o YouTube não me trave, porque ela tá sem roupa, né? A carta da Karnal é uma carta que vai falar sobre prazeres, sobre a busca pelos nossos prazeres, sobre fazer o que queremos, o que nos move, o que nos dá prazer, o que deixa o nosso corpo satisfeito, independente da moral. A Karnal é muito sobre a carne, né? Quando ela vem como conselho a nível emocional, ela tá dizendo, olha,
Se jogar de cabeça e jogar o seu emocional tão já para qualquer situação, seja uma sociedade profissional, um pedido de namoro ou um começo de ficada, sabe? Pode fazer com que você acabe misturando emoções e situações onde ainda não cabe. Permita ser muito mais pelo prazer momentâneo, nesse momento, e avaliar como isso vai te ganhando, como isso vai sendo construído, como isso vai se estabelecendo, entende? É uma coisa que eu costumo dizer muito para os meus clientes, assim. Você sabe que amadureceu quando você para de se jogar de cabeça em piscina rasa. E não tem como a gente saber se uma piscina é rasa se não for primeiro entrando com um pezinho e vendo onde é que ela dá pé, entende? Priorize essa coisa de corpo, de prazer, de se sentir bonito, bonita, de sentir que tá vivo, antes de envolver grandes paixões, antes de envolver grandes amores, antes de criar grandes planos aqui, tá? Já mentalmente, eu tenho a carta da curandeira, e a curandeira é um convite mesmo para curar algumas coisas, né? Ela traz justamente essa ideia de que tem algo aqui que nesse momento precisa ser curado na maneira como a gente lê a realidade. Se esse é um ciclo da morte do Cavaleiro de Ouros, ou seja, é um ciclo onde eu mato, onde eu finalizo, onde eu findo aqui a minha mente, o meu apego mental, a carta da curandeira vai dizer, olha, você estava ali apegado porque você adoeceu, porque existiu um adoecimento psíquico que te aprisionou naquela obsessão. Né? Não tem nada mais teimoso do que uma boa obsessão, onde a gente fica lá com aquele pensamento obsessivo em cima. A carta da curandeira é cura disso. Se cura dessa obsessão, desse apego, solta, né? Desfixa. Às vezes a gente fica tão fixado numa coisa, desfixa. Solta isso. Porque aí você consegue reconhecer o mago, a magia do universo, sabe? A magia do universo. Conselho a nível espiritual é a carta da mãe. Ai, eu gosto tanto, essa carta é tão boa. Como conselho, a mãe vem dizendo sobre a nossa habilidade de gestar e colocar algo no mundo, né? Ela é uma carta de prosperidade, fertilidade, é uma carta muito boa. É como se ela estivesse dizendo, olha, a nível espiritual, você já tem maturidade para fazer as escolhas que precisam ser feitas aqui. É isso a magia da tapeçaria cósmica. Tudo aconteceu previamente, você precisou passar por diversas situações para que quando você chegasse aqui, você tivesse na sua memória as respostas. Confia, confia. Seu corpo é preparado para gestar as escolhas que vão ser mais coerentes com você. Confia. Amei. Gostaram? Adorei, 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 adorei. Vou fechar aqui um último para finalizar o nosso mês de junho. Opa, deixei cair várias aqui. Omolu e Obaluaê, a carta da cura. É hora de olhar para o seu ciclo de vida e curar aquilo que fere de dentro para fora. Tenha cautela com a sua saúde, procure a cura, haja com prudência e reflexão. Tudo pode ser superado se você tiver coragem de seguir em frente e vontade de viver. Foi o que eu disse aqui na mente? Matar o Cavaleiro de Ouros, né? Matar isso que me deixa muito lento, isso que estava fazendo com que eu não caminhasse, com que estava me adoecendo. E seguir em frente, Cavaleiro de Copas, com a vontade de viver. Vontade, né? Carta da Carnal aqui. Vontade, tesão de viver. Amei, gente. Amei. Você gostou? Conta pra mim como você tá recebendo as nossas previsões. Comenta aqui embaixo como tá a sua jornada, a sua vida. Vai ser sempre um prazer imenso poder compartilhar essas leituras com vocês, tá? E não esquece de se inscrever nesse canal. Fica bem. Um beijo grande. Tchau, tchau.